Nós estamos a pagar uma política feita por políticos que está prevista, veja, toda esta política que implica transferência de recursos públicos para o setor privado, nomeadamente através das parcerias públicas ou da dívida pública ou outros mecanismos, ela está assim prevista no Orçamento de Estado e o Orçamento de Estado é votado na Assembleia da República. Portanto, isto não é um erro. O erro é nós vamos no meio do caminho, tropeçamos e caímos. Isso é um erro. Agora, isto é algo, como o Dr. Paulo Moraes disse, que tem sucedido de forma permanente, portanto já começa a ser não o defeito do regime, mas o feitio do regime, une os portugueses nesta altura, é esta sensação de que todos roubam. E, portanto, é esta condenação generalizada por parte de uma população que eu creio que é bastante honesta. Portanto, as pessoas estão a passar mal, estão a comer mal para honrarem as suas dívidas aos bancos, por exemplo, num país onde o salário dos médicos e dos enfermeiros cai a pique e cai exatamente na mesma proporção que sobe a subcontratação externa de serviços, desde que são introduzidas os hospitais-empresa e a gestão pública nos hospitais-empresa. Se calhar, para compreender, não sei, porque nós não temos transparência, ou seja, nós não temos as contas públicas do Estado, e eu creio que essa é uma reivindicação absolutamente central. Nós temos que saber tudo o que é feito com o nosso dinheiro e, portanto, nós não sabemos, quando se diz que gasta-se tanto no orçamento da saúde como nos juros da dívida pública, é verdade, e também não sabemos quando se gasta em saúde se está a gastar no salário do médico, se a comprar uma máquina que se calhar nem é importante, ou que se calhar precisa de um médico e que não se pode rasgar um contrato, mas pode-se rasgar o contrato que fez com o salário dos trabalhadores. Pode-se rasgar o contrato da Constituição. Esse contrato pode-se rasgar. Pode-se rasgar o contrato da solidariedade social e aceitar que crianças vão para a escola sem tomar o pequeno almoço. Todos os contratos, inclusive a Constituição da República Portuguesa, está absolutamente questionada, ela não está em vigor, já foi violada de todas as formas possíveis, mas não se pode quebrar um contrato das parcerias público-privadas, que é uma renda fixa feita justamente por estes mecanismos. Essa contribuição, porque a Segurança Social não é um imposto, é uma contribuição, ou seja, o Estado não pode fazer o que quer com essa contribuição. É uma contribuição social que implica, obviamente, uma solidariedade intergeracional. Esse dinheiro tem sido usado de forma nada transparente, por exemplo, como auxílio a despedimentos de empresas privadas. Grandes empresas privadas querem despedir, como fez a banca, nomeadamente, ou outras empresas, a banca agora porque transferiu o fundo de pensões que nós não sabemos se está capitalizado e que nos dizem que na altura está capitalizado. Pode não estar daqui a 5 anos, aquilo podem ser títulos sem valor e que foram transferidos para a Segurança Social. Empresas que enviaram os trabalhadores 10 anos antes para a reforma antecipada. Esses trabalhadores, obviamente, são um peso para a Segurança Social porque se reformaram com 50 anos e não com 65. Para quê? Para poder contratar trabalhadores precários ou subempregados. E essas decisões foram decisões políticas. Exatamente, e que favorecem uma empresa e não outra, porque não pode haver financiamento público à escola privada, na minha opinião. Devo dizer, quem quer ter os filhos numa escola privada tem, mas paga com o seu dinheiro, não paga com subsídios. E eu acho que esta questão é uma questão absolutamente central, que é se nós não criamos aqui um muro claro entre o que é público e o que é privado, e isto eu ainda vou mais longe, uma vez que não estou em campanha eleitoral, vou mais longe para defender o seguinte: porque é que os partidos políticos recebem dinheiro do Estado? É algo que é financiado pelos seus militantes. Eu quero pertencer a um partido político, eu pago uma cota e eu faço parte dele. Eu não estou à espera que os dinheiros públicos sejam usados para isso. E o mesmo, no limite, deve ser aplicado a sindicatos ou outras organizações. Tem que haver aqui uma parede clara, que nós digamos assim, para nós são funções sociais do Estado, a educação, a cultura, a saúde, definimos coletivamente. O que nós não podemos é ter sistematicamente aqui uma transferência permanente entre público e privado, porque a certa altura nós já não sabemos onde é que estamos. E nós a certa altura já estamos a pôr uma corda ao nosso próprio pescoço, que é a achar graça ir a um hospital privado e pagarmos pouco, sem estarmos a saber que estamos a pagar muito mais, porque é óbvio que os nossos impostos tiveram que pagar aquilo através de transferências do Serviço Nacional de Saúde para os hospitais privados. O facto é que a grande parte dos políticos são colocados como autarcas, como deputados, exatamente para estarem lá a defender os interesses privados das empresas que os colocam lá. Ou seja, os grandes escritórios de advogados, as grandes empresas, os grandes grupos económicos têm marionetes suas nos organismos do Estado, no Parlamento, no Governo, nas câmaras, ao serviço desses grandes grupos económicos. Que Portugal seguisse, pelo menos, os bons exemplos que vai haver na Europa, onde também em alguns países há crise, que é começar a recompensar a sociedade pelos danos que lhe são infligidos pela própria corrupção.
Como é que isso se faz? Naturalmente perseguindo as pessoas que cometem os crimes, mas igualmente indo buscar para a sociedade as fortunas que eles andaram a roubar. É o que se está a fazer na Alemanha, é o que se está a fazer na França, é o que se está a fazer na Grécia, onde os governos estão a ir junto dos bancos suíços e dos bancos luxemburgueses buscar o dinheiro que um conjunto de cavalheiros ganhou com a corrupção. Em Portugal nada disso se faz. Obviamente, a quem roubou milhares de milhões não se vai buscar uma parte do salário. Então vai-se buscar o quê? Esses milhares de milhões que efetivamente foram roubados. Como acontece em alguns casos que eles estão perfeitamente identificados. Há um caso em que estão identificadíssimos, muita gente sabe onde está o fruto do roubo, que é um caso que se chama BPN. Há muita gente em Portugal que sabe onde está depositado o dinheiro das pessoas que ganharam, enfim, através da corrupção, que foi o caso do BPN. E, portanto, o Estado português, através do seu governo, através da sua justiça, tem obrigação moral perante a população, e, além disso, obrigação legal, obviamente, de ir aos locais onde esse dinheiro está e confiscar as fortunas a esses cavalheiros que, no fundo, andaram-nos a roubar a todos, porque somos todos nós que, através dos impostos, pagamos 6 mil milhões de euros de prejuízo do BPN. Então, o que as empresas fazem para trocar os trabalhadores permanentes com direitos por trabalhadores sem direitos e precários é enviá-los, entre aspas, para a segurança social com as reformas antecipadas e contratar novos trabalhadores precários a um custo muito inferior. Ora, é óbvio que isso funciona como um subsídio aos despedimentos. Um subsídio às empresas privadas para despedirem. Mas quem é que fica com essa... Quem é que tem que suportar esse gasto? É a Segurança Social de todos nós. Isto é um dos muitos mecanismos de transferir sistematicamente recursos públicos para o setor privado. E, portanto, não há nenhum Estado social que aguente quando ele é sistematicamente roubado. Se um banco é grande demais para falir, ele é grande demais para ser privado. Face à crise cíclica do final de 2007, 2008, os Estados vão a correr a socorrer a banca e os Estados entram em falência. Entram em falência porque vão socorrer a banca. Ou seja, isto não parece fazer lógica absolutamente nenhuma porque nós estamos a pagar, isto é uma espécie de socialização dos prejuízos. Nós estamos a pagar os prejuízos, mas tudo o que é lucro mantém-se no setor privado. Todas as empresas lucrativas, e há muitas em Portugal, a começar pelos casos óbvios da Galp, do setor da energia, das grandes empresas exportadoras, são empresas lucrativas, os próprios bancos, têm saldos positivos, mas têm-nos porque sistematicamente são alocados recursos públicos ao setor privado. Tem que ser a nacionalização da banca e do sistema financeiro. A banca e o sistema financeiro têm que voltar ao controle público dos cidadãos e das pessoas. Não é possível ter um Estado, uma banca privada e uma massa de pessoas que trabalham a canalizar dinheiro para o Estado que o canaliza para a banca. Não, porque a banca concentra todos os problemas do modelo de acumulação que nós temos, obviamente.